Falar de Luiz Gama é, antes de tudo, fazer justiça. Ele foi jornalista, poeta e advogado. Lutou muito pelos seus ideais, principalmente pela liberdade dos escravizados. Foi um dos grandes nomes brasileiros do século XIX, mas era mestiço, e esta condição o deixou fora dos livros e dos holofotes da nossa história por anos seguidos. Até hoje pouco se fala ou se sabe dele. Afinal, quem foi Luiz Gama? Talvez a maior fonte histórica sobre a sua vida seja a carta que deixou para o amigo Lúcio de Mendonça em 1880, onde relata brevemente toda a sua trajetória. Luiz Gama nasceu em Salvador no ano de 1830. Era mais uma entre tantas crianças filhas de homens brancos com mulheres negras. Seu pai era um fidalgo de origem portuguesa e pertencia a uma importante família da Bahia. Luiz preferiu manter a identidade dele em segredo. Já sua mãe se chamava Luísa Maim e era uma negra livre. Sabe-se que ela envolveu-se em revoltas de escravos que ocorreram na província. Depois da Sabinada, movimento que proclamou uma república provisória na Bahia em 1837, Luísa acabou indo parar no Rio de Janeiro e nunca mais mãe e filho se encontraram. Por algumas vezes, quando já era adulto, esteve na então capital do Império em busca de sua mãe. Foi a primeira grande perda de Luiz Gama. Era muito bela e formosa. Era a mais linda pretinha. Da Dulce Líbia, rainha. E no Brasil, pobre escrava. Aos 10 anos, Luiz teve duas outras grandes perdas. Seu pai o vendeu como escravo para pagar uma dívida de jogo. Levado primeiramente para o Rio de Janeiro, foi de navio num lote de escravos para Santos. De lá andou a pé até Jundiaí, Campinas, mas acabou ficando em São Paulo, na casa de Antônio Pereira Cardoso. De uma vez só, o menino que já havia perdido a mãe, perdeu o pai e a sua liberdade. Luiz Gama, que nasceu livre, tornou-se escravo e assim viveu por quase uma década. Aprendeu a ler quando já contava 17 anos, com a ajuda de um estudante de direito que passava uma temporada na casa de seu senhor. Aos 18, conquistou sua liberdade ao conseguir provar que havia nascido livre e que assim deveria ter continuado. Trabalhou na polícia, chegou a ser cabo. Lá, fez amizade com Francisco Maria de Souza Furtado de Mendonça, que também era professor e bibliotecário-chefe da Faculdade de Direito, para quem trabalhou posteriormente como copista de documentos oficiais. Supõe-se que seu amigo e protetor tenha lhe permitido acesso à rica biblioteca da instituição. E Luiz Gama não perdeu a oportunidade. Leu todos os seus livros. Passou a conhecer a fundo as leis e o meio jurídico. Luiz Gama chegou a frequentar a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo, apenas como ouvinte, mas acabou excluído pelos outros alunos que não admitiram compartilhar com um mestiço o mesmo espaço.
Tornou-se rábula, aquele que podia exercer a função de advogado sem ter diploma universitário. Assim, enfrentando preconceitos e uma sociedade extremamente dependente do trabalho escravo, conseguiu libertar mais de 500 negros. Seu argumento era o fato de que aqueles africanos tinham sido trazidos para o Brasil depois de 1831. Portanto, de acordo com a Lei Feijó, o tráfico deles seria ilegal. Em 7 de novembro de 1831, foi promulgada a Lei Feijó, que colocava fim ao tráfico de escravos. Não era mais permitido trazer pessoas de fora para serem escravas no Brasil. No entanto, era uma lei para inglês ver, ou seja, estava lá no papel, mas na prática não funcionava. Somente em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, é que o tráfico negreiro foi efetivamente combatido pelo Império Brasileiro. Seu trabalho incansável como libertador chegou aos ouvidos de quem estava além dos limites de São Paulo. Escravos de outras províncias procuravam a ajuda de Luiz Gama, àquela altura considerado um terror para os fazendeiros. Por conta disto, chegou a receber até ameaças de morte. Luiz Gama foi também um homem da imprensa. Depois de alguns anos no serviço público, do qual acabou demitido após a vitória dos conservadores nas eleições, ocupou várias funções e escreveu para diversos jornais. Começou como aprendiz de tipógrafo nas oficinas do jornal O Ipiranga e já no ano seguinte estava na redação do Radical Paulistano, escrevendo ao lado de Castro Alves, Joaquim Nabuco e Rui Barbosa, entre outros. Trabalhou com o ilustrador italiano Angelo Agostini, um dos pioneiros da imprensa brasileira. Com ele, ajudou a fundar os primeiros periódicos ilustrados de São Paulo, O Diabo Coxo e Cabrião. Ambas eram publicações marcadas por posturas anticlericais e antimonárquicas, temas comuns nos escritos de Gama. Passou por diversos jornais e sempre se colocou como uma voz crítica ao imperador Dom Pedro II, à elite brasileira e ao sistema jurídico. Deste último, apontou erros, má vontade e a intenção de fraudar o direito dos escravizados. Doutores da verdade e do direito, mas que no torto dão seu jeito. Como escritor, lançou em 1859 o livro Primeiras Trovas Burlescas de Getulino, menos de 12 anos depois de se alfabetizar. Luiz Gama não foi o primeiro escritor negro, mas foi a primeira voz negra da literatura brasileira. Quero que o mundo, me encarando, veja um retumbante Orfeu de Carapinha. O abolicionista e republicano Luiz Gama morreu pobre em 1882, aos 52 anos. Sofria de diabetes. Seu enterro, conforme o relato feito dias depois pelo romancista Raul Pompeia, foi o maior até aquele momento na cidade de São Paulo. Uma multidão composta por negros e brancos, pobres e ricos, ex-escravos e senhores, escritores, poetas, políticos e autoridades, numa mistura rara de se ver, foi em sua despedida no Cemitério da Consolação. Luiz Gama sonhava com um Brasil sem reis e sem escravos, mas não viveu tempo suficiente para ver a abolição da escravatura e a proclamação da República, que aconteceriam poucos anos mais tarde, respectivamente em 1888 e 1889. Nascido em Salvador, sofreu a grande dor, perdeu a liberdade aos 10 anos de idade, vendido pelo pai, escravo se tornou, assim viveu até
jornalista e escritor, foi poeta, defensor, nasceu livre, foi escravo, libertador. Dos negros foi uma voz, um dos seus heróis. Luiz Gama brasileiro fez por todos nós. Dos negros foi uma voz, um dos seus heróis. Luiz Gama brasileiro fez por todos nós. Lutou por liberdade, um mundo de igualdade, sem reis nem escravos, mundo de fraternidade. Com a pena e a oratória, foi grande na história. Abolicionista, venceu sem ver vitória. Jornalista e escritor, foi poeta, defensor, nasceu livre, foi escravo, libertador. Dos negros foi uma voz, um dos seus heróis. Luiz Gama brasileiro fez por todos nós. Dos negros foi uma voz, um dos seus heróis. Luiz Gama brasileiro fez por todos nós. Dos negros foi uma voz, um dos seus heróis. Luiz Gama brasileiro fez por todos nós. Dos negros foi uma voz, um dos seus heróis. Luiz Gama brasileiro.